Ok. Bom dia, graça e paz ao Senhor, irmãos. É uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, o privilégio de estar aqui ministrando aos irmãos. E que o Senhor me use com um pão quente do céu, né? Com a palavra sendo um pão quente do céu. Como Ele me deu, eu quero passar aos irmãos com muito amor, muita unção, graça. Mas eu dependo totalmente dEle. Eu me coloco nas mãos dEle. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos. Como um instrumento do Senhor para trazer um pão quente na mesa dos Teus filhos nessa manhã, Pai. Nada de mim, Senhor. Ainda que talvez eu acrescente situações que o Senhor falou nesta palavra, mas que somente o Senhor seja glorificado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu trazer aqui, quero falar um pouquinho do Meninas, porque senão as próprias meninas falam assim, mas você não falou da gente lá, né? Então, mas mesmo nessa fala do Meninas, Deus vai estar falando com você em relação à palavra que eu vou dar. Amém? Deus vai estar falando aqui de restauração. E eu quero falar nesta manhã aos cansados, quero falar àqueles que estão desanimados, em dúvida. Então, se você está assim, com tudo afinado, talvez essa palavra não seja para você. Mas se você está assim, cansado no ministério, na obra de Deus, em dúvida, Deus tem uma resposta para você nessa manhã, nesse lugar. Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa para você, irmãos. Eu sinto o cheiro das águas no Maranhão nesse tempo. Eu preciso falar isso a vocês. Eu sinto o cheiro de águas, eu sinto um vento norte, vindo do norte, pegando pelo menos essas três regiões, o Pará, Maranhão, Piauí. Deus tem movido meu coração para esse lugar. Eu não sei porquê, irmãos, eu tenho um peso pelo Piauí e pelo Maranhão, e um sonho de pisar nessa terra. Deus já me deu a graça de estar em 37 nações da terra, mas eu tinha vontade de vir ao Maranhão. Eu tenho vontade de pisar no Piauí. E agora, esses dias aqui, com poucos dias aqui, eu tenho sentido um vento de Deus, irmãos. E eu fui para o interior do Maranhão esses dias, de São Luís para Bom Jardim. Na volta ainda atropelei um bezerro de madrugada. O bezerro estava no lugar errado, na hora errada. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo. Até quando você atropela o bezerro, ele é bom. E interessante que Deus falava algo para mim, de trás das malhadas, de trás das malhadas, de trás das malhadas, de trás, eu estou tirando de trás das malhadas. E eu estava pensando em relação ao nosso trabalho é bom, mas nós estamos de trás das malhadas, ninguém conhece o trabalho como o nosso, poucas pessoas conhecem, outros projetos são conhecidos no mundo, nós estamos escondidos, irmãos, nós temos uma mídia ruim, uma propaganda ruim. E Deus, eu falei, Deus, nós estamos de trás da malhada, põe a gente para frente. Deus tem falado, não, de trás das malhadas vocês estão seguros. Aí Deus falou isso comigo, e Deus falando de trás das malhadas, quando eu cheguei em Bom Jardim, no Maranhão, eu entendi o de trás das malhadas. Deus estava falando também do Maranhão, e Ele está tirando pessoas que estão aqui nesse lugar, escondidas em Deus, para soprar um vento fresco, um vento de avivamento, para atear um fogo, é um fogo refinado, não é um fogaréu assim, é um fogo refinado. E eu deixo essa palavra aqui para os irmãos dessa região, amém? Em nome de Jesus. Nesse momento Deus está soprando um vento norte, um fogo norte. Irmãos, e Deus me levou no Nepal, no Meninas. Aquela é a minha esposa, linda, abençoada, Rose. Meu filho Davi está nos Estados Unidos, e minha princesa nepalesa. Deus me deu um presente no Nepal, uma filha nepalesa, linda, ungida, abençoada, que ora, que chora, que fala, Jesus, por 6 anos ela chorava, falava, Jesus, dá meu papelzinho, porque eu quero ir para o Brasil, porque precisava do papel da adoção, e Deus deu. E a Rose, uma bênção sempre ao meu lado, como Paulo escreveu, né, irmãos? Vivo arranhado, mas não largo minha gata. Mas não é o Paulo da Bíblia, como vocês pensaram, é o Paulo motorista do caminhão. A diferença é que com ela eu não vivo arranhado, mas mesmo se vivesse, eu ia ficar com ela. Irmãos, e é isso aí, ó. Minha família, o Nepal, vou rapidinho, eu quero gastar no máximo 20 minutos. País hindu, vou passar bem rápido, um povo exótico, bonito, e Deus me levou lá. E esse é um beijo sensual mostrado na igreja, o beijo da vaca. Já pensou, irmãos, a honra dessa mulher ser beijada pela vaca, porque a vaca é Deus para eles. E esse é um homem que eu também quero falar um pouco dele.
que eu quero honrar aqui, que Deus usou esse homem, encontrando uma menina morta na calçada, num bordel na Índia. Ele viu uma criança morta e Deus plantou uma semente no coração dele, que ele queria apresentar uma menina dessa ao Senhor. E hoje são centenas de meninas que vieram da prostituição, que estão sendo curadas, tratadas, estão tendo suas famílias. Veja bem como Deus trabalha com sementes. Uma menina morta, uma circunstância ali Deus usou. E nessa manhã Deus vai usar situações também assim. Cheguei no Nepal em 2000, Deus nos deu 2 palavras para fazer por compaixão, não por reconhecimento. Jesus curava, agia por compaixão. E esperança é um termo de proteção. E fomos acolhendo meninas. Cheguei a morar com 52 meninas nessa casa, alguns momentos com 52, outros momentos 30, 20, mas a média era 37, 35 meninas, e fomos acolhendo meninas nas casas. São casas excelentes, irmãos, que Deus tem nos dado a visão de colocar as meninas, meninos também. Fomos estendendo, Deus nos deu uma escola e fomos ampliando a tenda, as meninas da escola, passando, a escola é de excelência, e aí nós vamos na fronteira, irmão, nesses aviões, é bimotor também, buscar meninas quando elas são repatriadas, quando elas vêm da Índia, e elas chegam e são recebidas com honra, e elas falam, pera lá, acho que vocês se enganaram, eu estava num bordel, você não sabe o que foi da minha vida. Eu falo, não, Jesus mandou te honrar, você é uma princesa, e a tua história começa a mudar hoje, e elas são recebidas com honra, e choram, e desonradas. Irmão, Jesus é real. Ele pega do pó, lá no Salmo 113, e faz assentar com um príncipe. Nós temos meninas hoje que se encontram com o ministro de Estado, e que ouvem o discurso delas, a palavra delas. E elas são curadas de diversas formas. Já vi Jesus curando com um toque de mão na menina, um pastor orando, alguém abraçando. Eu já vi Jesus curando até com um bicho de pelúcia, que ela ganhou, abraçou e chorou, porque nunca foi criança, irmão, teve a infância roubada. Esse é o momento que elas perdoam as mães, que encontram a família, liberam perdão para seguir o rumo. Muitas já seguiram, já montaram suas casas. E temos um trabalho de prevenção nas vilas, onde a gente entrega bolsa de estudo. Não é o bolsa estudo do Lula, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Não me confunda. A gente cadastra a família e põe a criança na escola e acompanha a família como meio de prevenção. Deus nos deu 2 clínicas dentárias, uma no ônibus, uma na escola. Se tiver dentista aqui ou na tua igreja que queira nos abençoar com 10, 15 dias de graça, sem ganhar nada, pagando a passagem, nós damos comida e um lugar para dormir. É bem-vindo para ajudar os nepaleses, amém? Irmãos, e comprei um ônibus. Deus me deu visão de um ônibus. Deus me dá umas visão doida. Compramos um chassi e olha aí, aqui você vai na Marco Polo e compra o ônibus. Olha no Nepal como que é. Um ônibus forte, 0 quilômetro, e fomos montando. Olha lá, eu desanimado, olhando assim, falei, meu Deus, onde eu me meti? Aí eu amaldiçoei a fábrica, que as meninas iam, eles riam. Eu falava, olha, o homem que eu trabalho junto, vai vir aqui, vai pôr ordem nesse galinheiro aqui. Vocês entregam o nosso ônibus, 2 anos de atraso, morreu gente lá na fábrica, e não terminavam o ônibus, deu terremoto. Aí, irmãos, o homem que eu trabalho foi lá, deu um sopro, queimou 5 ônibus. O nosso era o próximo, mas não tocou. Aí eles viram com quem eu trabalhava, aí eles entregaram o ônibus. Eles correram e fizeram. Tem hora que você tem que pegar o chicote. Aleluia, glória a Deus, é para ti, Jesus. Pintamos. Deus me deu esse ônibus 27 anos atrás. Ele me deu uma visão de um ônibus amarelo. Eu tive que pôr amarelo nele. Não é a cor do meninas, porque Deus falou comigo que teria um ônibus andando nas cidades. Eu achava que era aqui no Brasil. Colocamos as mãos das meninas. Essa é uma clínica médica, clínica dentária. Embrulhei de presente e dei para as meninas. Só que quando eu dei, eu pensava assim, quem adivinhar o que é o presente, eu dou outro presente. Mas todo mundo sabia que era o ônibus, né? Não dá para esconder um ônibus. Elas orando. Temos planos de sustentabilidade, elas aprendem corte e costura. Olha aí as meninas que fazem esse trabalho. Temos uma loja de noivas e corte de cabelo. Mulheres, se você conhece mulheres que cortam cabelo, querem dar uma semana no Nepal de curso, são bem-vindas. Os aniversários. Por que a gente faz aniversário? Porque a menina fala assim, eu sou lixo do lixo, eu não valho nada. Eu falo, não, você é uma princesa de Deus, vamos valorizar a sua vida.
Então nós fazemos o aniversário, ela tem a cama para dormir, descansar. No Nepal, no bordel, a cama é para trabalhar, porque o bordel geralmente tem 200, 300 moças. Preste atenção nisso. 200, 300 moças, mais ou menos 25 camas, 20 camas. Elas dormem à noite, de madrugada, de manhã, numa esteira. A cama é só para usar com o cliente, porque são poucas camas, não cabe cama no bordel. Então as cabines são assim. Então quando tem um cliente, que ela consegue um cliente, ela fica na fila para a cama. E fica alguém gritando, olha, liberou a cama 7, ela corre para a cabine 7. Liberou a cabine 10, ela corre para a cabine 10. Usa a cama e volta. Então a cama tem essa relação de lugar de trabalho. Mas a cama na Bíblia é um lugar de dignidade, tanto que o Salmo 22 diz, não seja fiador para que não tirem a cama debaixo de ti. Porque a cama é um lugar de descanso, de dignidade, de intimidade do marido com a esposa, ou lugar de descanso. Então, irmãos, as meninas chegam e ganham uma cama. E ela fala, mas é minha? É, para você descansar, Jesus está te dando. Ganham calçados, calçado tem a ver com a dignidade. E temos uma chácara, que foi uma estratégia que Deus nos deu para também ajudar no nosso sustento, mas construímos tudo e caiu tudo. Caiu tudo, aí eu desanimei e chorei igual Neemias. Falei, Senhor, e agora? Aí Deus falou, agora você vai reconstruir tudo. Só isso. E aí começamos a reconstruir melhor do que antes. As meninas aprenderam a traçar o ferro, fazer a obra. E fomos fazendo, irmãos, os galpões, as meninas, olha que foto linda. E fomos fazendo de um jeito que é mais seguro agora. E a nossa chácara, orando ali pelo cardamomo. Vocês sabem o que é cardamomo? Nós estamos plantando, estamos com 5.500 pés lá. Você sabe o que é cardamomo? Eu também não sei, eu só sei que dá lucro. Então eu plantei. Falaram que dá lucro, que custa $30 a quilo, é o que mais dá lucro, e o agrônomo falou que a terra é boa para isso. Então vamos plantar cardamomo. O que é eu não sei, mas plantamos, um dia eu vou saber, irmãos. Minha filha, estrada, interessante, nós compramos, não valia nada. Agora está valendo, estamos fazendo a drenagem de água. Encontro de pastores. Essa foto eu gosto muito, as meninas abençoando os recursos que vão do Brasil. A igreja brasileira tem abençoado essa obra através da MCM, ou mesmo fora da MCM. Quero agradecer os pastores que apoiam. E a administração é toda das meninas. Hoje elas tocam o escritório. Essa menina aí da frente é a líder geral, a líder nacional. E elas tocam o escritório. Hoje tem meninas médicas, meninas missionárias. Essa era muçulmana. Aí, Rosni. Aí chegou... E falaram assim, olha, tem uma menina muçulmana, ela é brava, muçulmana, geralmente muçulmano é bravo, né? Que ela chegou, a idade dela, acho que agora ela está com 20, se não me engano 20, ela chegou com 17 anos, brava, nervosa. Aí o pessoal falou assim, olha, você quer que mande para outro lugar, vocês querem recebê-la, mas ela não quer que pregue, ela não quer comer a comida de vocês, porque ela é muçulmana. Eu falei, não, manda para nós. Avisei os meus obreiros. Falei, ninguém constrange essa menina a ser cristã, deixa ela lá. Talvez algum obreiro pensou, lendo o pensamento dos obreiros, fala assim, mas a Bíblia fala, pregue a tempo e fora de tempo. Como eu li o pensamento deles, não sou bruxo, mas entendi os olhares, né? A gente vai ficando esperto com o obreiro. Aí eu falei assim, olha, se alguém está pensando assim, a Bíblia fala prega a tempo e fora de tempo, eu quero dizer uma coisa, tem um monte de coisa que a Bíblia fala que vocês não fazem. Então, vocês não vão pregar para essa menina, deixa ela ser muçulmana. E mandei falar para ela assim, filha, nós montamos uma fábrica de tapete que quebrou, não deu futuro a fábrica. Eu falei, olha, tem uns tapetes lá, como os muçulmanos oram 5 vezes por dia, o homem muçulmano, não sei se a mulher muçulmana também ora, eu mandei falar para ela assim, olha, eu te dou até o tapete para você orar para Alá e Maomé na nossa casa, não tem problema não. Porque eu falei, Jesus, se o Senhor não tiver poder de tocar nessa menina sem eu pregar para ela, e tocar nela em amor, então o que nós estamos fazendo aqui? Eu falei, nós vamos amar a Rosni muçulmana. E eu falei, nós vamos te amar muçulmana. Passou 2 meses, ela bate na minha porta, tio, estou indo na igreja e vim pegar os instrumentos da ceia. Ela brava no começo, aí ela estava mansa. Aí eu falei, instrumento de ceia? Onde você está indo? Ela falou, vou na igreja. Eu falei, alguém te obrigou a ir na igreja, minha filha? Ela falou, não, estou indo na igreja. Estranhei, dei os instrumentos de ceia, fui dirigindo o carro para a igreja, ela foi no ônibus do Meninas, e eu fui falando para a Rosa, esses obreiros meus não obedecem a gente.
provavelmente obrigaram a menina a ir na igreja. Como que faz uma coisa dessa? Cheguei na igreja, irmãos, o louvor tinha começado, a Rosni estava de braço levantado, adorando Jesus e chorando. Aleluia. E eu falei, glória a Deus, é para ti, Jesus, é para ti esse aplauso. E eu falei para ela, filha, Rosni, o que aconteceu? Você não é muçulmana? Ela falou, tio, Jesus se revelou para mim, e eu estou apaixonada por ele, eu quero ele. E 2 meses depois eu batizei a Rosni, e hoje é minha obreira, uma das minhas obreiras principais. Ela pinta o cabelo, eu falo, Rosni, você é muçulmana? Ela fala, para de falar que eu sou muçulmana, eu sou cristã, eu amo Jesus. Irmãos, isso é família. As meninas chegam e hoje se casam. Olha o tanto de casamento que nós temos. Eu tenho um casamento agora, elas vão se casando, dignidade, família, família, dignidade. E essa é a Anjali, que teve no bordel. Tem um livro escrito sobre ela, ela escreveu e agora se casou em junho. E eu tive a honra de conduzir ela ao altar. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre propósito e legado. Ela chorando e eu conduzindo ela para o marido ali, irmãos. A Selma também vai se casar. E os filhos, a Elise esteve aqui, agora está esperando o primeiro filho. E vem as crianças, os filhos das meninas, a família, a dignidade. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Estamos orando por uma terra perto de Katmandu e todo mundo pergunta do terremoto, deu um terremoto no Nepal. Esse prédio morreu 44 irmãos nossos. Esse prédio eu gostei que caiu porque era a Receita Federal nepalesa e eu devia lá, sumiram com a minha dívida. O Nepal teve um terremoto terrível e Deus nos levou a construir casas. E é isso, irmãos, Deus estendeu nossas tendas ao Camboja. Tem irmãos daqui desse lugar que apoiam o trabalho em Bangladesh, Romênia. Essa é a Polícia Federal Romena nos apoiando. E Tailândia, com o Lucas e a Sheila. Deus estendeu nossa tenda. Amém? Pode tirar a tela, irmãos. Glória a Deus. Eu passei bem rápido porque eu não quero estar fazendo propaganda não, irmãos. Eu queria usar bem a foto. Vou voltar um pouquinho aqui, se eu conseguir. Nessa foto aqui. Nessa foto aqui. Olha essa foto. No momento que eu conduzi essa menina ao altar, ela parando para chorar, sabe o que veio ali no meu coração, irmãos? É como se Deus falasse comigo assim, filho, você nasceu para este momento. Você nasceu para isso. Abre a Bíblia comigo em Romanos 11, 29, por favor. Romanos 11, 29. Eu queria gastar um pouquinho menos de 20 minutos nisso e eu consegui. Eu sei que eu corri. A minha formação batista me manda eu ficar dentro dos tempos me dado. O pastor já falou comigo, fica livre, se precisar passar um pouquinho, você passa, não tem problema. Mas o Senhor é bom. Minha formação batista me abençoa muito, em muitos momentos. Queridos, Romanos 11, 29, eu quero pegar só esse texto. E eu quero arrancar ele daqui, para falar com você alguma coisa. Romanos 11, 29 diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu poderia orar aqui e encerrar porque o recado está dado. Pela palavra. A palavra é suficientemente poderosa para pôr você para pensar. Irmãos, e eu quero que você saia por aquela porta hoje sabendo de 2 coisas na sua vida. A tua vida e a minha vida, ela tem propósito. E além do propósito, Deus quer que nós deixemos um legado. Guarda essas palavras, propósito e legado. Queridos, eu vou tirar aqui do contexto para falar do contexto, aliás, porque eu sei que talvez tenha alguém sentado aí. Eu não estou sendo pejorativo quando eu falo da minha formação batista, é uma bênção na minha vida, mas se eu tivesse sentado aí no teu lugar com a minha formação, eu ia falar assim, esse cara tirou o texto do contexto. Então eu quero falar do contexto do texto,
para desarmar o teu coração, se alguém está pensando isso. Eu creio que não, porque está todo mundo debaixo da unção de Deus. Mas vamos lá, talvez alguém assistindo em casa ou coisa assim, também está debaixo da unção de Deus, mas vamos falar do contexto. Paulo aqui está falando sobre Israel. Ele vai falando ali naqueles momentos sobre o chamado de Israel. Deus chamou Israel. E ele vai contando essa história. Ele vai falando, gente, vocês têm que entender. Deus chamou Israel. O chamado era para Israel. A vocação era para Israel. Porém, Deus por um tempo, ele cega Israel para chegar a nós, os gentios. Então, Deus deixa Israel de lado um pouquinho. Deixa Israel ali e vem para os gentios e vai haver um momento que Deus vai chamar Israel para um tete-a-tete. Depois dos gentios resolvido, a questão está resolvida, agora Deus vai se mover para Israel e vai ter uma conversa. Falando em Israel, vamos voltar a conversar agora. Aí Paulo fala, sabe por que Deus vai ter que ter essa conversa com Israel? Daí Paulo revela um segredo do coração de Deus. A irrevogabilidade dos dons. Paulo fala assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Interessante, irmãos, eu fui estudar o que é dom. Dom é a qualidade, habilidade especial de fazer algo, ser algo, vindo de Deus. É uma virtude, uma possibilidade. Vocação é a propensão, tendência, inclinação, pendor, capacidade de fazer algo que vai te dar prazer. Ela vem do latim vocare. Ela vem do grego e do latim vem da palavra vocare, que significa chamado, disposição de espírito, propósito. Isso é vocação. Irmãos, e Paulo, falando dessa conversa de Israel, Paulo revela um segredo, ele joga um segredo aqui e a gente vai lendo sobre Israel e a gente acaba não percebendo, irmãos, algo de Deus ali tremendo, que é a irrevogabilidade dos dons. Paulo fala, os dons nunca serão cancelados, nunca serão revogados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmãos, interessante que eu acho que Davi sabia isso. Sabe por que Davi sabia? Eu creio, porque Saul pecou. Saul fez coisas abomináveis contra Deus, e aí Davi teve chance 2 vezes de matar Saul, mas ele não mata. E quando o pessoal chega para Davi e fala, Davi, por que você não matou o cara? O cara é um safado, o cara pecou, o cara fez o que era abominável a Deus. Davi fala assim, ai de mim se levantasse a mão contra o ungido do Senhor. Davi entendia que um chamado não muda, um chamado nunca é revogável, não importa o que aconteça. E você pergunta, mas e se eu pecar? Irmãos, o pecado, ele pode nos desviar da rota, o pecado pode fazer com que o candeeiro saia da nossa mão. Lá em Apocalipse, Deus fala, arrepende-te, porque senão eu vou tirar o candeeiro da tua mão. Irmão, nós podemos perder o fogo, mas nós não perdemos o chamado. Então, se você veio aqui nessa manhã, tipo assim, em dúvida, não sei se você está em dúvida, mas se você veio assim pensativo, será que é meu lugar? Será que é meu chamado? Eu queria dizer que Deus plantou no teu coração uma semente eterna, de um chamado. Irmãos, e não importa se você pensa assim, será que é coisa da minha cabeça? Irmãos, essa inclinação que nós temos, foi Deus colocando o chamado no nosso coração. Deus colocando o dom no nosso coração. Não é o dom espiritual isso aqui. Não é o dom de língua, o dom de profecia. É o dom, é aquela capacidade de nós fazermos algo para Deus. E está latente dentro de nós. Irmão, você pode fugir. O Salmo 139 fala disso, fala assim, todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro. Há um plano para nós, escrito no livro do Cordeiro. E ele fala ali, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu está lá também. Irmãos, você pode fazer o que você quiser, você nunca foge do chamado, você não consegue. Ele está dentro de você. Antes de você nascer, quando você era substância informe, Deus já tinha esse plano no teu coração. Aí você nasceu nesse mundo e você tem essa inclinação, uns de uma área, outros em outras áreas, mas aquilo é latente dentro de nós, irmãos, e Deus nunca vai mudar, não importa se você queira que Deus mude ou não.
O chamado está dentro de nós. Irmãos, eu estava aqui no Brasil, era pastor em Minas, lá em Belo Horizonte, Contagem, e vieram 3 meninas para minha casa. Fui ajudar uma menina que era musicista na igreja, tocava o violão, a avó largou, a mãe era alcoólatra, a avó largou, eu fui pegar a menina. Quando eu cheguei para pegar a menina, tinham as 2 irmãs com ela, estavam as 2 irmãs, e elas vieram para minha casa, e vieram morar comigo, dando a maior dor de cabeça que eu podia ter naquela época. Eu não sabia, irmãos. Deus estava me preparando, era o meu chamado. Deus começou a me preparar muito antes para eu enfrentar uma casa com 37, 40, 50 meninas. O chamado ele vai se desenvolvendo, irmãos, em momentos que a gente não sabe o que está acontecendo, mas você vai se movendo no chamado, no propósito, e aí você não entende por que você entra em determinadas situações. É porque Deus plantou no nosso coração, plantou na nossa alma, lá na eternidade, um chamado. Em nome de Jesus. E isso é irrevogável. Paulo fala isso. Quando eu era criança, irmãos, eu entregava jornal, eu detestava entregar jornal. Meu pai me colocou para entregar jornal. Eu andava nas ruas da cidade do interior do Paraná, e a única coisa que alegrava meu coração era pegar uma rua e falar assim: eu estou no Japão. Aí eu pegava outra rua e falava: eu estou na Rússia. Aí outra rua eu falava: eu estou na América. Outra rua eu falava: aqui é a Itália. Irmãos, eu não sabia, eu brincava com a bicicleta, mas sabe o que era aquilo? Era o chamado fluindo no meu coração. E hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo chamado de Deus, eu ando por aí pregando o evangelho nesses países, em lugares, e Deus me leva. Eu cuido de crianças porque está no meu espírito, irmãos. Eu tento fugir, mas eu não consigo, está dentro de mim. Agora, será que Deus é ruim de falar assim: eu vou fazer igual você, um robô programado? Não, queridos. Deus sabe, preste atenção nisso, que a gente só vai ser feliz e realizado, e Deus quer que nós sejamos felizes e realizados. Deus sabe que a gente só vai encontrar satisfação quando a gente serve Ele de todo o coração no chamado. Não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. Não é trabalhar para Jesus, mas é trabalhar com Ele, irmãos. E aí quando eu levo a menina para o altar, e eu vejo a restauração que Ele fez, e Ele ainda me honra, ao nível de falar: filho, eu que fiz tudo, eu que fui lá no bordel, eu que toquei, eu que abençoei, eu que supri, mas como você está cumprindo esse chamado, você obedeceu, você está aqui, você pagou o preço de alguma forma, eu quero te dar a honra de você ser meus braços e meus pés, em conduzir ela para o altar. Jesus, irmãos, Ele compartilha conosco da glória e da presença, Ele compartilha conosco desse propósito, e Ele sabe, irmão, você pode correr, querido, você pode ser o cara mais rico do mundo, o cara mais successful, você só vai ser feliz dentro do chamado. A hora que você se encaixa no chamado, a hora que você encaixa na vocação, aí você fala: aqui eu estou bem. Você pode não ter dinheiro, você pode estar numa situação difícil, você pode estar sofrendo, mas quando você está dentro do propósito que Deus te definiu, você é feliz e realizado. E você pode fugir, irmãos. Eu lembro 3 anos atrás, mais ou menos, eu falei assim para o Tiago lá do Camboja. Estava numa piscina em Phnom Penh, no Camboja, tomando banho de piscina. Minha esposa foi dormir, a esposa dele foi dormir, meus filhos foram dormir, e eu fiquei ali na piscina com ele conversando. Eu falei: sabe, Tiago, sabe o que eu estou com vontade? Eu cansei desse negócio de resgate de menina. Eu cansei, é muito estressante, é legal, é bonito, o povo gosta, mas sabe, eu cansei de menina, assim, eu cansei desse ministério. Eu estou com vontade de voltar para o Brasil e assumir uma igreja, ser pastor, pregar no domingo à noite, como se ser pastor no Brasil fosse uma tremenda moleza, não é verdade? Vocês vão falar isso. Mas eu estava com vontade, irmãos, de pregar no Brasil, falar em português, o povo me entender em português. Cansei de ter que aprender língua, cansei de ter que explicar coisa para a gente. Falei: ai, Tiago, eu estou cansado. E eu queria voltar para o Brasil e ser pastor numa igrejinha pequena, de interior, e ficar assim ali, sabe, juntar um povo, sentar junto ao redor da palavra. Eu queria ser pastor no Brasil de novo. Eu estou cansado desse negócio de resgate de menina. Por que eu tenho que fazer isso a vida inteira? Deus é dinâmico, Deus é bom, não é verdade? E o Tiago: pois é, Silvio, acho que é. De repente, irmãos, veio um americano ou britânico, não sei, não ouvi a língua do cara, gigante, quase 2 metros de altura, com uma menininha cambojana pela mão. Ele olhou para um lado, olhou para o outro,
Não tinha ninguém olhando, e eu na piscina olhando. Ele reparou assim que a gente estava de lado. E ele pôs a chave na porta abrindo. E quando ele estava abrindo a porta para entrar com a mocinha, uma menininha de 13 anos, pequenininha, ela sorridente, porque ela ia ter um programa com ele, provavelmente ela ia ganhar uma cesta básica para a família dela, ia ganhar $10, $15, $20, $50 por aquele programa, e ela ia poder comprar alguma coisa para a família, comer um sanduíche. E aí, irmão, sabe o que a menininha faz? Entrando no quarto com o cara, enquanto ele estava tentando abrir a porta, meio trêmulo, ela olhou para a piscina, olhou para mim e deu um sorriso. Era como se Jesus falasse naquela hora, como se aquela criança falasse para mim: por causa de caras como você, que estão cansados do teu chamado, que estão tentando fugir do teu chamado, por causa de pessoas como você, eu estou indo ser abusada desse quarto agora. Ela olhou para mim e sorriu. E naquele momento, irmão, Jesus me lembrou. Eu falei: Senhor, eu quero gastar minha vida nisso, a vida inteira, custe o que custar, seja o que acontecer. Eu quero gastar meus dias fazendo o que eu estou fazendo, porque eu nasci para isso, eu fui criado para isso, e eu não vou fugir. Eu não vou fugir do que o Senhor determinou no meu chamado. Eu quero ter comunhão com Ele, é a coisa mais importante da minha vida, é ter comunhão com Ele. A coisa mais importante depois é cuidar da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu não estou pondo família, eu não estou pondo Deus à frente do chamado. Eu estou pondo Deus, a minha família e o meu chamado. Mas eu sei, irmãos, que a nossa família vai ser abençoada quando a gente cumpre o propósito. E eu sei que a nossa comunhão com o Pai é estabelecida quando a gente cumpre o propósito. Interessante, irmãos, não adianta. A gente faz coisas que a gente não sabe porque está fazendo. Um dia chegou uma menina, eu dei um bicho de pelúcia para ela, ela começou a chorar depois. Esse dia ela falou para mim: tio, sabe como eu fui curada por Jesus? Quando você me deu o bicho de pelúcia. Quando eu fui para o bordel, eu tinha um bichinho de pelúcia, mas eu larguei ele para trás e rasgaram ele. E eu me senti assim, perdi tudo, perdi meu bichinho. Quando ela chegou, irmão, Jesus, fala para mim, dá um bicho de pelúcia para ela. Eu falei: o quê? Dá um bicho de pelúcia para ela. Será que é Jesus, irmãos? Será que eu estou bebendo muito e de repente vem coisa na minha cabeça? Eu fui lá no mercado e dei um bicho de pelúcia para a menina. Não bebo não, viu, gente? Não pensa mal de mim, não. Não bebo cachaça, né? Irmãos, era Jesus se movendo no meu coração para dar um bicho de pelúcia para a menina, para curar a alma dela. E ela foi curada. Irmãos, tem coisa que você faz que você não entende porque que você está fazendo. Eu quero agora voltar e mostrar sobre esse propósito na nossa vida. Paulo falando disso. Abre lá em 2 Timóteo 4:6. Olha o que Paulo fala. Paulo fala algo interessante. Paulo fala algo interessante no final da carreira dele. Paulo fala assim: quanto a mim, 4:6, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, Paulo está aqui no final da carreira. Paulo está com 60 e poucos anos aqui nesse momento. Ele gastou 30 anos da vida dele ali como aos pés de Gamaliel. Um tempo desses 30 foi perseguindo a igreja. Aí Paulo tem aquela conversão bombástica, aquela conversão fantástica. E Paulo gasta os outros 30 em naufrágios, em cadeias, pregando o evangelho, tendo muito, tendo pouco. E ele gasta, e agora ele chega, ele sente que o final está chegando. E ele fala assim 3 coisas. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala algo, olha gente, ele fala algo no 6, ele fala assim: eu já estou percebendo, minha vida está sendo oferecida como oferta de libação. A oferta de libação era uma oferta de gratidão e alegria ao Senhor. E ele chega assim e fala: eu estou cheirando que meu tempo está acabando. Olha que coisa interessante. E eu quero que você pense o que é um ministério do sucesso, porque isso faz a gente querer abandonar um ministério. Você chega num ministério grande, como graças a Deus, Deus deu ao pastor Nonato, e talvez o teu ministério não seja tão grande. Aí você olha e você fala: mas eu queria tanto ter uma igreja grande como o pastor Nonato. Glória a Deus, irmãos, por igrejas grandes como a do pastor Nonato. Deus dá esse dom a alguns homens, mas não é para todos os homens. Eu quero que você reavalie o que é sucesso, o que é fracasso. Olhando para Paulo,
olhando o chamado de Paulo, que você entenda o que é um legado a ser deixado. Tem igrejas muito grandes, ministérios gigantescos que Deus deu na terra. E Deus dá na terra ministérios gigantes, como Billy Graham e outros homens de Deus. E eu também quero ter um ministério grande. Eu também quero ser reconhecido. Eu tenho que querer ganhar milhares de almas. E eu devo querer isso. Mas, irmãos, não importa se meu ministério é grande ou pequeno. Há um propósito e um legado que nós temos que deixar. E Paulo aqui agora, aparentemente, irmãos, ele está meio quebrado. Olha bem que coisa interessante. Ele lá no 16, ele fala assim: na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Irmãos, naquela audiência, Paulo não tinha ninguém. Ninguém a favor dele, nem amigo, e todo mundo contra, ninguém apareceu. Olha aqui, todos me abandonaram. Sabe o que significa isso? Todos me abandonaram, quer dizer, ele tinha pessoas com ele que deixaram ele. Talvez você fale assim: ah não, mas Paulo está falando dos inimigos do evangelho. Não, irmãos, ele fala: todos me abandonaram, só abandona quem estava junto. E Paulo vai falando aqui, irmãos, olha bem, ele desabafa no 10, ele fala: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Aí Paulo fala: quando vieres, traze Marcos, me é muito útil no ministério. 20 anos antes, Paulo engatou uma quinta, uma sexta em Marcos. Falou: Marcos é imaturo, Marcos não serve. Aí 20 anos se passam, irmãos. Paulo perde muita gente. Paulo fica ali, sozinho naquela cadeia. Há teologia que diz, histórias que diz que Paulo tinha 300 missionários no campo. O fato é que Paulo não tem ninguém com ele agora. E ele fala: traz um Marco, até o Marquinho agora me ajuda muito, ele me é útil. Nessa hora, irmãos, até aquele cara que te deu dor de cabeça, que você brigou, você abraça, você está sozinho na cadeia. E tudo que você espera é o carrasco vir e ser eficiente. É o que Paulo esperava. Olha bem que coisa interessante. E ele desabafa: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo está sozinho numa cadeia fria. Sabe por que eu sei que a cadeia está fria? Não estou forçando o texto não, irmãos. Porque ele fala assim para Timóteo: Timóteo, quando você vieres, traze a capa que deixei em Trode. Irmãos, nem dinheiro esse cara tem. Porque ele fala: olha Timóteo, eu deixei alguma das minhas capas lá em Trode. Eu tenho várias, eu tenho uma marrom, eu tenho uma preta, eu tenho uma de couro cru, eu tenho uma de couro escrita, eu tenho uma da Nike, uma da Adidas, eu tenho um carro zero, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Paulo fala assim, irmãos, no singular: traze a capa. Irmãos, só uma. Traze a capa. Eu estou com frio aqui nessa cadeia. Irmãos, olhando esse ministério aqui, aos olhos da internet, da mídia, hoje esse cara é quebrado. Sozinho na cadeia, largado, vai morrer. Abandonado pelos amigos, só com uma capinha, não tem patrimônio. Que legado esse homem poderia estar deixando? Eu vejo ministérios grandes que o patriarca falou assim: olha, as redes de televisão ficam para o filho tal, os canais de rádio para o filho tal, as universidades para o filho tal, as escolas secundárias para o outro, as igrejas ficam com esse. Irmãos, glória a Deus pelos que deixam legado material, espiritual, mas não é esse o legado verdadeiro. O legado é que esse homem aqui, irmãos, indo morrer depois de poucos dias, nós estamos aqui agora, 2000 e tantos anos depois, falando dele nesta manhã. Ele deixou um legado. Ele tinha esperança. Talvez Paulo, anos antes, ele fala o seguinte, ele lembra que a prisão lá, onde ele esteve, do carcereiro, em Atos 16, balançou tudo e ele saiu em glória, saiu bonito, saiu pregando. Mas, irmãos, aqui não aconteceu isso. Ele saiu para dar a cabeça dele para ser degolado. Ele fala interessante, parece interessante, antagônico. Paulo fala no 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Me levará a salvo para o seu reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo, inclusive, sabe que o carrasco passando machado na cabeça dele não era obra maligna, era obra de Deus. Irmãos, era permissão de Deus. Há situações na nossa vida
que talvez a gente esteja numa cadeia, o chamado parece que encolheu, parece que não está fluindo, a gente quer pular fora dele, mas eu queria dizer, Deus ainda está nisso e Deus não muda. Sabe por que Deus não mudou a história de Paulo? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Paulo pode falar o seguinte, Paulo pode dizer 3 coisas: combati o bom combate. Sabe o que quer dizer combati o bom combate? Paulo fala, eu lutei as lutas que valem a pena ser lutadas. Eu lutei a luta boa. Paulo não lutou luta contra governo. Paulo não lutou luta contra irmão. Paulo não queria essas lutas que a gente luta, porque o vizinho colocou música alta, aí o vizinho está reclamando que a igreja faz barulho, e a gente entra na luta, a gente gasta energia. Paulo fala, eu gastei energia na luta que valeu a pena lutar. Combati o bom combate. Aí ele fala uma outra coisa, que é o que eu quero deixar ligado à palavra que eu estou falando dos dons e das vocações, e a vocação de Deus. Paulo fala assim, acabei a carreira, ou cumpri a carreira. O que Paulo queria dizer aqui, irmãos? Ele estava dizendo o seguinte, eu cumpri o chamado. Eu cumpri o chamado. Paulo era um homem que ia chegar diante do Senhor, ele não ia poder dizer assim, Senhor, glória a Ti, aleluia, eu pude cumprir 70% do chamado, eu pude cumprir 80% do chamado. Paulo pôde dizer assim, Senhor, eu cumpri o chamado integralmente. Aquela semente que o Senhor plantou em mim, mesmo antes de eu nascer, Senhor. Eu demorei a entender, eu demorei a me converter, mas na hora que eu me converti, eu cumpri o chamado, eu acabei a carreira, eu cumpri o projeto que o Senhor escreveu para mim lá no Salmo 139, eu cumpri o projeto. Todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro e eu vivi a cada dia. Irmãos, o meu propósito é que cada dia de manhã eu me levante e possa cumprir o que Deus determinou para mim naquele dia. Que eu possa chegar no final daquele dia e falar, Senhor, cumpri o propósito para qual fui criado. Senhor, eu vivi o meu chamado para esse dia e vivi nele. Porque o inimigo vai tentar me tirar desse dia. O diabo vai tentar tirar nós do chamado. Você vai tentar sair fora do propósito. Você vai querer andar no teu próprio mover. Mas o Senhor, Ele quer que nós andemos no propósito. E Paulo chega no final da vida dele podendo dizer assim, acabei a carreira. Irmãos, eu sei que há momentos de dificuldade, como esse aqui de Paulo. Há momentos de sofrimento, há momentos que a gente pensa assim, que não é para nós aquilo ali. Eu acho que Paulo pode ter até pensado alguma coisa, apesar que ele fala, guardei a fé. Ele guardou a fé mesmo nesse momento de estar solidão na cadeia, de frio, de abandono dos amigos, mas ele sabia que a vida dele servia a um propósito. E ele sabia que ele estava deixando um legado, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha derramado sobre ele tinha que se cumprir. E ele estava ali dizendo isso. Quando ele fala, acabei a carreira, ele estava se alegorizando numa situação dos corredores gregos e romanos que disputavam as corridas. Muitos existiam antes, muitos ganhavam a corrida, alguns ganhavam a corrida, um ganhava a corrida, mas outros desistiam. Mas alguns continuavam correndo, não venciam, não chegavam na frente, mas continuavam correndo. Eu me lembro da Olimpíada de Los Angeles em 84. A mulher, ninguém lembra quem ganhou a maratona de Los Angeles em 84 na Olimpíada, ninguém se lembra, mas as pessoas se lembram de uma mulher da Suíça chamada Gabriele, porque irmãos, ela chegou várias horas depois, arrastando-se pelo estádio, e ela levantou o estádio, ela foi se arrastando e desmaiou logo após a chegada, porque ela cumpriu a carreira, ela não ganhou a corrida, mas ela cumpriu a carreira. Irmãos, nós temos que entender que no ministério, no nosso chamado, a questão não é ter sucesso, a questão é cumprir o propósito. Se Deus nos agraciar com sucesso, eu quero. Quem não quer, irmãos? Se Deus me agraciar com a fama, eu quero. Não estou rejeitando, mas o que eu quero é cumprir o propósito. Talvez eu vá morrer esquecido lá no Nepal, naqueles Himalaia, ninguém vai me ver, que eu faço um trabalho até bom. Talvez ninguém vai me reconhecer, mas o que eu quero é poder dizer no final da minha vida, se eu tiver uma lápide, que as pessoas olhem para ela e falem, aqui está um cara que morreu, mas ele combateu um combate bom, ele cumpriu a carreira, e ele guardou a fé. Irmãos, esse vai ser meu legado. Se Deus quiser me dar dinheiro, eu quero.
Se Deus quiser me dar um nome, eu quero. Se Deus quiser me levantar um nome, eu quero. Hoje eu estou pregando num congresso. Mas muitos momentos lá no Nepal, irmãos, eu estou enfiado naquela chácara. Ninguém está vendo. Estava rolando um encontro profético no Brasil aqui. O pastor Zé até me chamou, falou, vem no encontro profético, eu ponho você para pregar. Deus falou, não vá. E eu fiquei lá, irmãos, olhando meus cabritos. E eu falei, Deus, será que eu pequei? Eu lembro quando eu cheguei no Nepal, eu tinha profecias que eu ia ver a glória de Deus todo dia no meu chamado. Todo lugar que eu ia, pessoas profetizavam, o Senhor manda te dizer, varão, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus na época era o Benihim pregando nos estados lotados, cadeira de roda voando. E eu pensei, uau, é isso, eu vou ver a glória de Deus. A glória de Deus era aquilo para mim. A glória de Deus era Isaías 6, o trono, aquela grandiosidade, o estádio cheio. Isaías viu a glória de Deus daquela forma. E Deus falou, vou te ensinar sobre a glória de Deus. E eu fiquei fazendo varal, irmãos, para as meninas. E a Rose sempre chegava e falava, Silvio, chegou mais menino, o varal não está aguentando. E, irmãos, eu pregava aqui no Brasil, viajava com o pastor Donato, me chamou, o irmão veio me buscar para levar para o Pará. Eu tinha assim, não era famoso, mas tinha um espaço. E eu lá pregando para aqueles cabritos, irmãos, olhando aquelas meninas, não entendia nada. Eu tinha uma pregação do vaso, que eu pregava aqui no Brasil, o povo chorava. Eu enchia um vaso de vinho, quebrava o vaso, que o vaso vazava, pegava o vinho novo, o povo chorava. Preguei no Nepal, o povo ficou olhando assim, e falaram assim no final da pregação, por que ele jogou fora o vinho todo? Por que ele não deu para nós beber o suco? E por que ele quebrou o vaso? Podia ter plantado uma planta, ninguém entendeu nada. Aí eu falei, Deus, cadê a glória? Deus falou, vou te ensinar sobre glória. Vou te ensinar sobre glória. Deus falou, faz o chá para as meninas, dispensa a cozinheira, faz o chá. Deus falou comigo no terraço, irmão, Deus fala, faz o chá, eu vou te mostrar a minha glória. E eu fui fazer chá para as meninas, vários dias, as meninas falaram, tio, não faz mais não, ficou muito doce. Tio, não faz não, ficou ruim, ficou ralo. Faz não. Eu falei, Deus mandou fazer. E o que tinha a ver com glória? E Deus falava comigo, filho, a sarça. Lembra onde eu manifestei a glória? Foi na sarça. E Moisés nunca esqueceu, irmãos, preste atenção nisso. Moisés viu o mar abrir, Moisés viu coisas grandiosas, sair água da rocha. Em Êxodo 33 e 34, Moisés vai pedindo coisa para Deus, e Moisés fala para Deus num momento assim, quero ver a tua glória. Moisés nunca esqueceu, Deus podia falar assim, Moisés podia falar, Deus abre o mar vermelho de novo. Não, ele pediu para ver a glória. Há uma glória quando a gente cumpre o chamado. E Moisés foi chamado através da sarça. Então Moisés foi chamado através da glória. E ele pega, irmãos, e ele não esquece aquela cena da sarça. E Deus falou, filho, aonde Moisés viu a glória? Ele não viu no estado lotado, ele não viu no mar abrir, ele viu na sarça. Olha para a sarça e fala, o que é sarça? Sarça é um arbusto sem valor. Irmãos, e as crianças chegaram um dia e era bomba com creme o menu daquele café, daquele chá. E uma pequenininha que vivia no meio dos porcos, ela entrou no portão e ela olhou e falou, oba, meu favorito, bomba com creme. E ela pegou e enfiou a bomba na boca todinha. E começou a se lambuzar e bebendo chá e se lambrecando, se lambuzando, nojento, irmãos. E eu olhando aquela cena, que menina nojenta comendo daquele jeito. O Espírito Santo falou para mim, filho, olha para ela. Quando você vê uma criança que vivia com os porcos, agora ela está salva, alimentada, ela está suprida, ela tem pai, mãe e família, ela está feliz, ela tem salvação. Olha para ela de novo. Aí está a minha glória. E eu olhei para a menina, irmãos. E eu olhei para a menina. A menina estava brilhando. Eu quase desmaiei, a menina brilhava comendo aquele pão se lambuzando. Jesus falou, eu me deleito nisso, filho. Você ia ver, se você não tinha, você tem que ver minha glória com os seus olhos do coração. E por isso que Moisés falava assim, Senhor, eu quero a terra, eu quero vitória sobre os inimigos, eu quero ministério grande, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu não nego nada desses bens. Porém, se o Senhor não vier comigo, não me faça subir desse lugar. Moisés falou isso, irmãos. E o nosso chamado, ele não tem a ver com o sucesso, ele tem a ver com o propósito. E ele não é cancelável. Não importa se você está bombando na internet, não importa se você está igreja lotada, não importa se você tem. O que importa, irmãos, é nós sabermos que Deus nos deu um chamado. E isso é irrevogável. E nós vamos cumprir esse chamado.
Não importa, sabe, se vamos ser famosos, ricos, importantes. Deus sabe que a gente vai ser feliz. Deus sabe que isso queima dentro de nós. E você pergunta para mim, mas e se eu pecar? Se você pecou, se você pecar, tomara que você não peque. Nós temos que nos arrepender do pecado e consertar o pecado e ser tratado pelo pecado. Mas nós não podemos abandonar. Eu vejo pastores que abandonaram o ministério porque caíram em pecado. Eu quero uma boa notícia para você, meu irmão. Foi uma pena você ter caído em pecado, se você caiu em algum pecado. Mas o teu chamado não foi cancelado quando você caiu. Porque o dom e a vocação de Deus é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Há um propósito. Há um propósito. E Paulo sabia disso. E Paulo pôde chegar no final da carreira dele mesmo solitário. E ele pôde dizer, cumpri a carreira. E a minha palavra nessa manhã, irmãos, partindo aqui para encerramento, é que cada um de nós aqui e outros que não estão aqui, possa chegar no final da nossa vida e falar, Senhor, cumpri o propósito para qual eu nasci. Eu cumpri o propósito, Senhor, eu não abandonei. Eu pensei em abandonar, Senhor, me perdoa na minha fraqueza, nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de dúvidas, nos meus momentos de medo, nos meus momentos de pânico. Irmãos, eu tive pânico. Eu não acreditava nisso. Tive pânico. Eu era carregado do quarto pela minha esposa e por meninas, chorando. Eu começava a chorar, do nada. A pessoa olhava para mim e falava, esse cara acho que é desequilibrado. Eu sentava numa mesa e começava a chorar. Em 2014, 2013, irmãos, eu tive momentos de tremendo pânico. E eu pensava assim, eu não sirvo para o chamado. Mas Deus, Ele não muda nenhuma circunstância. Ele me curou, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de restauração. Quando eu comecei no ministério, as pessoas olhavam para mim e falavam, não, esse cara não serve para o ministério. Ele é descontrolado, eu estourava fácil, eu era impetuoso, eu machucava as pessoas. Mas hoje essas mesmas pessoas olham para mim e falam, puxa vida, esse cara tem um chamado. Irmão, sabe por quê? Porque o dom foi plantado no meu espírito pelo Senhor. E Ele sabia que eu tinha que caminhar nesse dom e que eu iria caminhar nesse dom. Então nessa manhã, eu digo a você, eu volto lá para Romanos, falando de Paulo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo escondeu isso no meio de um texto falando de Israel. Deus escondeu ali e revela esse segredo, irmãos. Você foi criado para um propósito e para deixar um legado. E não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa o tanto que você atrapalhe a Deus com o teu pecado, com a tua falha, você vai continuar sendo chamado por Deus. E Ele quer falar algo nessa manhã para a gente terminar. Muito de nós perdeu o candeeiro, o fogo, porque nós pecamos. Mas nessa manhã Ele diz que junto com o chamado, Ele quer dar uma unção aqui, devolvendo para nós o candeeiro. Ele quer pôr o candeeiro na nossa mão. Ele quer ministrar em nós, irmãos. E nós vamos orar nesse momento e falar, Senhor, eu entendi que o meu dom e a minha vocação não se cancela. E eu quero o candeeiro agora para prosseguir em frente. Eu não quero prosseguir sem o candeeiro. Eu não quero seguir sem a nuvem. E eu quero ver a glória. Senhor, eu oro aqui. Feche os seus olhos, irmãos. Se nós erramos, nós não vamos morrer, queridos. Nós não vamos morrer tendo fracassado no propósito. Todos os dias da nossa vida foram escritos no livro do Senhor. E Ele escreveu esse dia para nós lá. Muitas situações tentam nos desviar do nosso chamado, da nossa vocação. Mas há algo dentro de você que você sabe que foi Deus que te deu. Há algo dentro de você que você não consegue fugir daquilo.
por mais que você tente evitar, negar, muitos tentam negar, falar: Senhor, não é comigo, não é comigo, eu não quero mais, não é para mim, não é para mim. Mas você sabe que está lá dentro algo. Deus lá na eternidade, quando Ele te planejou, na eternidade, quando você era substância ainda informe, Deus fez um plano maravilhoso para cada um de nós. Não era um programa de robô, de computador. Não era um programa. É que Deus queria que a gente fosse abençoado e feliz. Ele falava: filho, você só vai ser feliz cumprindo o propósito. Você só vai ser feliz deixando o legado. Você não vai ser feliz sendo sucesso. Você vai ser feliz sendo fiel comigo. Você vai ser feliz sendo fiel. Você vai se realizar sendo fiel. É a fidelidade, não é o resultado. Eu sei que Paulo naquela cadeia pode ter pensado: Senhor, o Senhor me deixou. Estou preso. Estou com frio. Os homens me abandonaram. Meus amigos me deixaram. Mas Jesus estava ali com ele para falar assim: Paulo, eu estou aqui contigo, filho. E ele pôde declarar essa declaração: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou indo morrer sim, mas estou indo morrer com dignidade. Estou indo morrer porque todos os dias da minha vida nessa terra, mesmo metade dela eu não servi o Senhor, mas na metade que eu servi o Senhor, eu pude cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim. Tive que apressar, porque estraguei metade da minha vida, mas a outra metade eu pude servir o Senhor. E eu quero gastar meus dias, irmãos, fazendo o que eu faço. Se vai dar lucro, eu não sei. Se eu vou ter algum bem, eu não sei. Se alguém vai olhar para mim e vai me admirar, eu não sei. Mas eu quero poder chegar diante do Senhor e dizer como Paulo: Senhor, o Senhor fez um plano maravilhoso para mim. Eu andei nele, eu cumpri. E eu deixo um legado para os meus filhos. Deixo um legado para a minha geração. Eu quero deixar um legado, irmãos. Por isso que no momento que eu entrei com a menina no casamento, o Espírito Santo falou comigo: você nasceu para esse momento. Você está aqui na hora que você tinha que estar, para acolher essa criança, para curar essa criança, ser minhas mãos e meus pés nessa nação. Irmãos, eu choro muito no Nepal, porque eu não gosto do Nepal muitas vezes, mas eu sei que eu estou no lugar que Deus me plantou ali. E eu sei que Jesus está feliz comigo, irmãos. Os piores momentos da minha vida, minha esposa morrendo em 2008, o amor da minha vida muito mal de saúde, morrendo, os médicos, eu sabia que Jesus estava comigo ali. Em 2013 eu estava com a possibilidade de uma doença mortal, e Jesus estava comigo ali. 2007 eu e o pastor José ficamos detidos no Kuwait, e eu fui deportado. Fiquei preso no Emirados Árabes Unidos. Mas Jesus veio sentar comigo ali naquela prisão. Os piores momentos da minha vida, Ele sentou comigo. Esses dias eu queria fazer um devocional, ouça com os olhos fechados. À tarde eu ia fazer um devocional, e eu não queria trabalhar, não queria fazer nada. O pastor José prega muito, fala assim: não trabalhe, não trabalhe, não trabalhe, fica no quarto. E eu queria ficar no quarto, e minha esposa falou para mim: filho, Silvio, nenhum motorista está disponível, e eu preciso que você me leve no hospital para levar uma criança. E eu falei: não, Rose, hoje é meu devocional, eu vou ficar com Jesus no quarto. Mas aí eu peguei, irmãos. Ela falou: mas não tem outro motorista, e eu tenho que levar para falar com o médico, o caso dessa criança é extremo. E eu fui com aquela criança, irmãos. E a Rose ficou andando no hospital, e o menininho sentado ali perto, deu sangue para exame, foi para tomografia. E eu fiquei ali com aquele menino, e eu falando: Jesus, me perdoa, eu matei meu devocional. Sabe o que aconteceu, irmãos? O menininho sentado comigo de camisinha de manga comprida. Jesus veio e sentou do meu lado. Sentou do lado do menininho. Ele falou: filho, nesta tarde o teu devocional era cuidar dessa criança.
O teu devocional era cumprir isso aqui. Eu estou aqui com você. Eu comecei a chorar no banco do hospital. Irmão, eu sei que Jesus sentou comigo aquela hora. Eu sei que Ele sentou ali do meu lado. No dia lá na eternidade, Ele planejou que eu sentasse com aquele menino ali naquele dia. E Ele veio sentar comigo, Ele recebeu minha adoração. E Ele falou, eu tenho o poder de curar esse menino, irmãos. E o menino foi curado. Ninguém sabia o que ele tinha, ele foi curado. Jesus não queria que fosse. Jesus não precisava do hospital, mas Jesus queria ver um homem disposto a pegar aquela criança, andar. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não sirvo as pessoas. Ele falou, tive fome, desse de comer, tive sede, desse de beber. Irmão, você não é crente, você não ama Jesus se você não abraça, não se move em direção às pessoas que Jesus ama. E o meu dom, a minha vocação é irrevogável. E Ele escreveu que naquele dia eu ia servir o pequeno para a caixa. E graças a Deus, graças à minha esposa, eu pude servir aquela criança. Porque o dom e a vocação não se revoga jamais. E eu quero orar com você nesse momento. Não sei se eu chamo, pastor, o que eu faço? Não sei o que fazer, gente. Esse que é o meu problema. Espírito Santo de Deus, se há pessoas aqui que pensaram em desistir em algum momento, ou estão pensando nesse momento, vem para frente, meu irmão. Vem renovar a aliança, o chamado. Se você em algum momento pensou em desistir, largar tudo, vem ajoelha aqui. Os teus caminhos. Aleluia. Pastor, ministra aqui. Eu não sei ministrar. Mas te darei a minha o pouco que você tem, o pouco que você é. Um pastor do Canadá um dia falou para mim assim. Eu falei, pastor, eu não tenho um ministério grande, tem tanta menina no tráfico. Ele falou, ser fiel no pouco, meu filho. Ser fiel no teu pouco. São poucos os que acham o caminho. Seja fiel no pouco que você tem, no pouco que você é. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja grande, seja pequeno. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Vá agradecendo pelo Senhor, chamado. Valeu a pena mesmo. Vá agradecendo pelo dom. E quando o grande dia, dizendo, Senhor, eu sei quem sou em ti. Quando o grande eu sei quem sou em ti. Dia chegar e ele vem, ele vem. Quando o grande no nome dia de Jesus chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei a ti. Fazendo, Senhor, eu não desisto do que o Senhor entregou para eu fazer. Senhor, valeu a pena. Nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma limitação, nenhuma doença Senhor, valeu pode roubar mesmo, aquilo que Deus já carimbou você para ser, aquilo que Ele disse que você é. E essa palavra, ela não é para pastor, ela é para quem nasceu de novo. O dom que Ele está em você é irrevogável. Um dia pastor Marcos Paulo disse uma palavra muito dura e pesada, mas verdadeira.
Quem tem o dom do Senhor e não tem o caráter de Jesus, anda com atestado de óbito debaixo do braço, porque o dom é irrevogável. Corra para Ele. Eu não sei como você está, mas há um chamado em Deus na sua vida. O chamado e o dom que Ele entregou é irrevogável. Diga para Ele que você está aqui de novo, dizendo sim nessa manhã, dizendo sim nesta manhã, para que um dia possamos dizer como Paulo: valeu a pena, Senhor, eu acabei a carreira, Senhor, mas eu guardei a fé, eu tenho um legado, Senhor. Eu não sei o que é que você orou enquanto o Silvio ministrava essa palavra, mas eu pedi de novo a Deus nessa manhã: Senhor, eu só quero que alguém olhe para mim e me chame homem de Deus, porque a glória será tua. Homem eu sei que sou, mas de Deus só por ti. Que alguém olhe para mim e que eu deixe um legado: aqui passou o homem de Deus. Eu não sei como Eliseu era, mas a mulher disse: ele é um homem de Deus. Mulher de Deus que está nesse lugar. Ah, Jesus. O dia a dia, irmãos, só Ele vê, mas só Ele recebe também o que ninguém vê. Nós não somos esse altar. O que nos traz para esse altar é a construção do dia a dia. Vai levantando no seu lugar. Você de joelho pode ficar. Os que estão sentados, vai dizendo: Senhor, me dê um dom novo hoje. Eu quero viver teus planos para mim. Sim, Deus, eu quero viver teus sonhos para mim. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu quero viver teus sonhos para mim. Eu quero viver teus planos para mim. Vai desenvolver o dom que Ele lhe deu. E largue de conversa. Vá desenvolver o que Ele lhe entregou. Vá desenvolver o que Ele lhe entregou. Vá desenvolver o que Ele lhe entregou. Ele não vai pedir de você o que Ele pede de mim, e não vai pedir para mim o que Ele pede para você. Ele já lhe chamou. Você escutou, foi Ele. Você escutou, foi Ele. Você escutou, foi Ele. É Ele que te justifica. É Ele que te levanta, é Ele que te aprova. É Ele. Ele te chamou. Ele disse para você quem você é. Corra pro colo dele. Senhor, estamos de novo. O que eu te disse um dia no Axixá, quando eu tinha 12 anos, faz como tu queres. Eu estou dizendo de novo: sim para o teu propósito, sim para o teu chamado. O que eu te disse quando tinha 14 anos, naquela reunião, eu digo de novo. O que eu disse em março de 85, eu digo de novo: sim para todos os teus propósitos. No nome poderoso de Jesus. Homem que está aqui, Deus desenvolveu você para ganhar dinheiro. Diga assim: eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória. Desenvolva o dom que Ele deu em você. Levante a tua mão, vamos ficar em pé nessa hora. Eu quero que você cante essa canção. Vai valer a pena, e você vai cantar dizendo para a sua alma velha, nojenta,
carnal. Diga, alma, vai escuta. valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Levante as suas mãos e cante a Ele. E vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei, eu sei, eu sei. Diga, e vai valer a pena, e vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e Ele vem, Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo te servir, valeu. Senhor, valeu a pena. Diga comigo, já valeu. Valeu a pena, Já valeu por aquilo que Ele é. Já valeu por causa dEle, da glória dEle, do louvor dEle. Já valeu. cantarei. Aleluia. Ontem Deus me disse na palavra da noite que a maioria de vós tinham sido confortados, e eu estava no meio, mas que Ele também tinha nos confrontado. E eu sei que essa manhã está sendo a mesma coisa. Irmãos, não é o sofrimento que nos aprova, é a obediência. O tempo que eu peguei 9 espécies de verme no Agreste de Pernambuco, como missionário que visitava o dia inteiro no sol quente, o dia inteiro, e de noite tinha uma multidão, 5 pessoas, comigo 6. Nunca fui preguiçoso, irmão. Tem outras falhas, essa não. E eu lembro que eu escutei Deus pela primeira vez me dizer aquela palavra. Já escutei ela 3 vezes. Pregue como se fosse a multidão. Pregue como se fosse a multidão. Essa palavra veio de novo quando o Diante era pastor em Paragominas. Um dia lá a igreja tinha 19 ou 25 pessoas, eu não lembro. Aqui já tinha 1000 e poucas pessoas. E eu me pus para pregar. Eu digo, rapaz, eu deixei aqui multidão e vim pregar para esse pingadinho de gente aqui. E o Senhor disse, pregue, porque um dia você pregará para a multidão nesse lugar. Eu já preguei. Mas irmãos, eu quero dizer para você que aquele homem, aquele menino que tomava banho de 22 anos num tonel cheio de sapo, a água era escassa, quando eu botava o litro que vinha 2 rãs. Ui, menino. Do dia que o diabo me visitou, numa parede branca eu vi ele entrando, e eu disse, tu desaparece e nunca mais volta no nome de Jesus. Ele volta com o bicho nojento, mas Deus estava tratando algo para o futuro. Eu quero que você olhe aqui para mim. Você não é coitadinho, coisa nenhuma. Você tem um pai. Você tem um carimbo. Quando eu estava orando aqui, eu vi um carimbo. Você tem um chamado, tem um dom. Está aí. É para afirmar quem você é, a sua identidade. Caminhe nela. No nome de Jesus. Irmão, não deixe ninguém lhe parar. Aliás, não deixe essa pessoa que carrega o seu espírito lhe parar. Você conhece Deus? Ele é vivo. Ele está ali conduzindo. No nome de Jesus, caminhe para isso. E tenha consciência, você vai ter dificuldades. Passamos dificuldades com meu filho, sem queimar nos pés do Senhor, e eu chorando e orando, desesperado. E um dia orando, o Senhor disse, já esqueceu do que você me pediu? Já esqueceu do que você me pediu?
E eu tinha pedido a ele no dia que eu consagrei ele. Levantei o alto e disse: Deus, se na idade adulta não for te servir, leva agora. Se na idade adulta não for te servir, leva. Quando eu disse a terceira vez, minha mulher disse: tá bom, amor, tá bom. Tá vivo? Pois vai queimar na obra do Senhor. Minha esposa disse: amor, morrer lá agora não, agora ele vai prestar. Ele vai, nenhuma crise vai impedir, porque nós estamos concordando com Deus todos os dias. Irmãos, a luta do dia a dia chega, mas você tem que lembrar de quem Deus é, do que você é nele. A maior promessa da Bíblia é que Ele será nosso Pai e nós seremos seus filhos. A Bíblia inteira, ela termina no céu. Ele é nosso Pai. Eu sei quem Ele é e eu sei quem sou nele. Você tem um chamado? Tem. Não tem? Não sabe? Descubra. Tem. Você pode não ter, não saber, mas já é. Tem dons, Ele vai lhe dar mais para a obra dele. Aleluia. Em 3 meses Ele vira a sua página. Eu vi uma página sendo virada e veio 3 meses. Aleluia. Escrevendo uma história nova. Eu vejo você animado nesse projeto novo. Yaramakoshiro. É verdade. Simeão tomou dos braços, tomou Jesus no braço e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Outro homem como Paulo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Cumpriu o chamado. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente para quem está ao seu lado, diga: parabéns, você tem um chamado e um propósito. Volte para o teu lugar. Você pode voltar ao seu lugar. Sente aí. Agora meu filho pode desfilmar, parar a filmagem. Irmãos, eu não vou brigar não, o que eu vou dizer